Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos mais uma mensagem de bênção para a tua vida. Você está passando dificuldades na tua vida financeira? Você tem passado assolação no teu casamento, com os teus filhos? Como está o teu relacionamento com a sua esposa? Esposa, como está o teu relacionamento com o seu esposo? O Senhor quer te abençoar. O Senhor é poderoso para mudar tudo isso que você está passando, para te dar uma nova história, para aquecer o teu casamento, para transformar, para fazer nascer, renascer esse amor no coração do teu esposo, da tua esposa, para trazer de volta o seu filho, a sua filha, e lhe dando uma vida de paz, uma vida de alegria do Espírito Santo de Deus. Vamos ver a palavra do Senhor que diz no Salmo 18, no versículo 3, diz: invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Invocar a Deus. É tempo de falar com o Senhor. É tempo de crer, porque os incrédulos, eles não creem, eles ficam sofrendo e eles não têm mudança na vida deles, não vê por nada. Vivem, pedem oração, mas eles mesmos não fazem nada. Não buscam por Deus, não abrem o seu coração para se arrepender, para fazer um concerto com o Senhor, mas eles querem viver o quê? Querem viver com os irmãos. Vai para a igreja, conversa com o pastor, pede oração, conversa com o irmão, pede oração, mas não tem mudança. A vida deles não muda. Não tem resposta de oração. Por quê? Porque eles têm que ter um coração purificado, santificado. As suas mentes têm que ser purificadas. Vejam bem, invoquei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. O inimigo, nosso inimigo, nós sabemos que não é a carne e sangue, não é uma pessoa. Nosso inimigo é o capeta, é o demônio, que está atacando, está destruindo o casamento, que está destruindo a vida financeira, que está destruindo o relacionamento de pai com filho. Meu amigo, minha amiga, é tempo de mudar. É tempo de invocar o nome do Senhor. E você pode crer que se você invocar, como Davi invocou, ele viu a glória de Deus. E o Deus que atuava no passado, no meio do povo hebreu, no meio dos judeus, ele atua hoje também. O Senhor nosso Deus, ele não mudou. E o Senhor nosso Deus, ele nunca falha. Ele nunca perdeu uma batalha e não vai perder a sua. Mas você tem que invocar o Senhor. Tem que sair da zona de conforto. Tem que pegar e se levantar. Se levante na madrugada. Tire tempo à tarde, de manhã. Mas tire tempo de ler a palavra de Deus, de ler a Escritura Sagrada, ler os Evangelhos. Lê o Pentateuco, busque lá, Êxodo 20, os mandamentos do Senhor, busque a presença de Deus na sua vida, faça um concerto com Deus. É tempo de vocês vasculhar, de se examinar, meu amigo, minha amiga. Vamos se examinar, examine seus pensamentos. Quais são seus pensamentos de derrota? Você vai viver derrota, porque quando você fica pensando nas derrotas, os seus olhos vão ver derrota, o seu coração já não vai ter ânimo para pelejar, para batalhar. É tempo de mudar, é tempo de se levantar espiritualmente, de enxergar aquilo que Deus tem para você, aquilo que a Escritura diz. Comece examinando a Escritura, os Evangelhos. Comece vendo a promessa de Deus para a sua vida. Veja o que Deus tem para você. Clame ao Senhor, fale com Deus em oração. Se exponha. Vamos dar uma olhadinha, depois nós vamos voltar. Filipenses, no capítulo 4. Vamos ver o que o Senhor tem nos falado. Capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja bem que quando você clama a Deus, tem uma promessa, que se você clamar, se você buscar, se você não ficar inquieto por coisa alguma, ele vai dizer o que? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Você vai ter paz para pensar, para discernir. Deus vai te dar uma estratégia para lutar no mundo espiritual e você conseguir vencer, para que essas obras das trevas sejam dissipadas. Talvez você esteja guerreando com aquilo que os teus olhos físicos estão vendo. Um filho na rebeldia, um marido que não respeita a esposa que é fria para com o marido, sempre negando o seu marido. Não é uma tola, não é uma sábia, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a tua casa, a tola a derriba. Talvez a pessoa está pedindo oração para que o marido mude, mas ela mesma tem que mudar e ainda não conseguiu enxergar.
Talvez o marido está pedindo oração para que a esposa mude, mas ele tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja. Jesus entregou a própria vida pela igreja. Então, nós temos que nos avaliar, nós temos que ver onde está dentro de nós aquilo que tem que mudar. E isso muitas vezes a pessoa vai buscar e não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né? Quem pode entender os próprios erros? Salmos 19, 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga de mim, expurga-me, tu, dos que me são ocultos. É pedir a Deus: Senhor, me mostra aquilo que está em oculto em mim, que eu não consigo enxergar, que precisa ser mudado dentro de mim. E Deus vai te mostrar, e você tem que clamar. É tempo de clamar, é tempo de buscar. É tempo de ter o espaço, a atitude de fé. Buscou a Deus, Deus deu a estratégia, Deus deu a revelação da palavra, a promessa, e Deus deu a direção para você seguir. Siga em frente. Moisés clamou a Deus. E a resposta que ele teve: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, meu amigo, minha amiga, são fases da batalha no mundo espiritual. Você vai ter que se consagrar, chegar na presença de Deus, se purificar, fazer conserto com Deus, pedir perdão pelas pessoas, pelos erros que você cometeu. As pessoas que você cometeu algum erro, né, que você ofendeu, alguma coisa, peça a Deus ajuda para você chegar até essa pessoa e você pedir perdão a ela. Se você acha que é impossível, comece a mandar presente espiritual, abençoando o coração daquela vida, abençoando a mente dela. Comece a levar o amor de Deus para a vida dela através da oração. Uma hora Deus vai te dar uma oportunidade e vai preparar aquele caminho, aquela pessoa, aquele coração para receber o teu pedido de perdão. Conserte com Deus. Entre na oração, cante louvores de adoração ao Senhor. Não seja um homem ou uma mulher de coração duro. Cante louvores, adora ao Senhor. Faça o seu concerto de perdão e não erre mais. Como a mulher adulta tinha uma sentença de morte, mas Jesus Cristo deu o que a ela? Deu a vida, né? Vai e não peques mais. Ela tinha uma sentença de morte pela lei, mas ele abençoou, como abençoa a sua vida também. E ele vai dizer para você, no momento que você se consertar, que você se dobrar, vê que a mulher ela se dobrou, vê quando você vai se dobrar, né, e você vai ser abençoado pelo Senhor. Se dobre diante de Deus, acredite. A palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Enquanto você não for incrédulo, você não vai ter, os teus olhos espirituais não vão se abrir, você vai viver pelo aquilo que você está vendo, e o diabo vai tentar te mostrar coisas terríveis para tentar te desnortear, para tentar fazer você ficar aterrorizado, e aí você não vai conseguir lutar espiritualmente, você vai lutar na carne e você vai ser derrotado, vai viver uma vida desgraçada. Meu amigo, minha amiga, é tempo de vencer, é tempo, Deus está te dando a tua vitória. Veja bem, no Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não bote a confiança no homem, não bote a confiança em algo que você veja que é muito forte, que é muito poderoso. Saiba que existe um que é todo poderoso, e esse todo poderoso te ama e quer te levar a caminhos e te realizar algo na sua vida que você nem imagina, que você nunca sonhou e nunca pensou, mas Deus quer o melhor para você. É tempo de você tomar uma posição, é tempo de orar e ter atitude de fé, pegar a revelação, pegar a direção que Deus dá e ter atitude. Se você está precisando, buscando uma porta de emprego, está muito tempo, mas a crise, não existe crise, meu amigo, existe você buscar a Deus, falar com Deus, e a hora que Deus te der a resposta, você vai ter a vitória. Faça o teu currículo, levante a Deus, faça isso, se apresente a Deus, se conserte com Deus, faça uma vida de busca de Deus, cantando louvor e adoração, e levante esse currículo ao Senhor em oração, falando com Deus, como está em Mateus 7:7, né? Pedi, dar-se-vos-á, e faça o teu pedido, apresente a tua petição ao Senhor. Acabamos de ver lá em Filipenses 4:6, apresente a tua petição ao Senhor, fale com Deus e creia, acredite, confie que Deus vai fazer. Não seja aquele de coração duro, aí você não vai conseguir alcançar nada de Deus, mas se você crer, você confiar, através das tuas atitudes, na direção da palavra, você vai ser um vencedor, uma vencedora. Veja bem, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção
do nome do Senhor nosso Deus, porque não há outro nome, não há outro caminho, não há outra verdade. O que passa disso é demoníaco. Somente o Senhor pode libertar, salvar, curar, transformar, prosperar, mudar a vida, salvar casamento, restaurar a vida de filho, restaurar a área da vida que você estiver precisando. Veja bem, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja bem que ele tem que ser o pastor da sua vida, para que nada venha te faltar. O Senhor é o meu pastor. Quando você obedece, quando você anda nos caminhos do Senhor, obedecendo a direção que Ele te dá, nada te faltará. Deus não é mentiroso. Veja bem que Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer transformar o teu entendimento. Ele quer fazer você crescer no mundo espiritual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja bem no versículo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus levanta reis e Deus tira reis. Deus tira do monturo e coloca entre os príncipes. Para Deus não há impossível. O impossível pode estar dentro da sua mente, do seu coração, que você ainda não está com o entendimento da palavra de Deus, que você ainda não está verdadeiramente de pé espiritualmente para poder entender e batalhar no mundo espiritual. Veja bem, Deus é espírito e nós temos que pelejar espiritualmente, nós temos que o amar espiritualmente. E como você vai amar a Deus espiritualmente, vai pelejar espiritualmente, se você não é uma pessoa que examina a Escritura diariamente, dia e noite, se você não tem uma vida de oração, se você não congrega, a palavra de Deus diz que onde Ele faz o povo reunir, Ele está lá para abençoar. Se você tivesse esse entendimento, talvez, e tivesse a fé, acreditar que quando você vai congregar na igreja, que ali há um ajuntamento de pessoas da igreja de Cristo, o Senhor vai lá para abençoar, você não faltaria um culto sequer. Você estaria hoje congregando. Você não iria para a igreja esmorecido por obrigação ou uma vez todo domingo. Você estaria verdadeiramente congregando e adorando a Deus. Saiba, meu amigo, minha amiga, a tua vitória Deus te dá, mas depende também de você. Eu posso dizer até por mim mesmo, talvez eu possa estar errado até, mas 50% depende de você. Os outros 50% Deus já fez. Por que 50% depende de você? Porque você vai ter que botar em prática o que a Escritura Sagrada diz. Mas saiba que em tudo isso, nesses 50% que depende de você, Deus está ali te ajudando e te esforçando. Você também não está sozinho. Mas você tem que abrir a sua boca. Clama ao Senhor, fale com Deus. Apresenta, se é a fraqueza, apresenta a tua fraqueza. Se é aquilo que você precisa, apresenta em oração, faça conserto e creia de verdade que Deus vai fazer. Eu sou o mensageiro da palavra de Deus, Gutenberg. Eu abençoo a tua vida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.